Tá velho, mas tá pago. Olá, amigos! Você é apaixonado por automóveis antigos? Você tem um certo fascínio pelas veteranas máquinas? É saudosista como nós? Então está no ar o programa Direção Retrô e eu convido você a se acomodar na sua poltrona e viajar conosco rumo ao passado nos próximos minutos. E por falar em passado, nós estávamos batendo um papo retrô aqui no estúdio. Aliás, isso é o que a gente mais faz, né? Estávamos falando da década de 60, mais precisamente sobre 1967 e alguns dos seus acontecimentos, né? E relembramos aqui que era a época dos festivais. Aconteciam vários festivais de música e faziam muito sucesso. Aconteceu em 1967 o Festival da Música Brasileira e fazia sucesso nas emissoras todas aí. Aconteceu na Itália o Festival da Canzone Italiana, que ficou popularmente conhecido como o Festival de Sanremo. Aqui no Brasil, muitos cantores italianos faziam sucesso. Eu acredito até que foi o auge da música italiana aqui no Brasil. Tanto é que para se ouvir a música italiana era fácil, viu? No painel do Cinca Chambord tocava Peppino di Capri com a sua champanhe brindando o encontro. Tocava também Jimmy Fontana, tocava Luigi Tenco com a sua música Tchau, Amor e Tchau. Aliás, essa música tem uma história por trás dela. Pois é, em 1967 saía da linha de montagem da Willys Overland do Brasil o Gordini ano 1967, que mais de 50 anos depois estaria eu aqui mostrando para você que é o Gordini do Aparecido Romano. Mas engatando uma segunda, nós estivemos também no Museu do Toca-Fita. Você sabia que existe em São Paulo o Museu do Toca-Fitas? Pois é, nós estivemos, na verdade, na oficina do Museu do Toca-Fitas, visto que o museu, por esses dias, está fechado, deve reabrir em breve, mas nós estivemos lá com o seu fundador, Cláudio Grillo, que entende muito sobre o som automotivo desde a década de 60 até 2000. Então nós vamos mostrar essa conversa, esse bate-papo que foi muito bacana. E para você que pensa que uma perua Kombi só serve para carreto, é porque você não viu o vídeo que nós vamos apresentar no fundo do baú. Nós recebemos essa imagem da internet e guardamos e hoje nós vamos mostrar aqui, ok? Bem, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha no que o Aparecido Romano tem a nos dizer sobre essa marca, o Gordini, ele que é tão apaixonado aí pela marca Gordini. Renê, pode rodar. Meu nome é Romano, sou aqui do ABC, eu nasci em São Caetano, moro em Santo André e trabalho em São Bernardo, por isso que eu sou do ABC. Eu sou apaixonado por carros antigos, tenho alguns brinquedinhos e minha paixão especial é o Gordini. O Gordini é um carro que entrou na minha vida quando eu tinha 16 anos de idade. Eu comprei um carro em São Bernardo do Campo e trouxe para São Caetano. Passei 2 anos restaurando esse carro e quando eu tirei minha CNH e fui andar de carro, percebi que não tinha nada de documento desse carro. Então foi uma frustração. Gastei muito dinheiro, brinquei muito e acabei não andando de Gordini. Passaram-se alguns poucos anos, depois no ano de 2003 eu tinha um Aero Willys 68 impecável, pronto, bonito, porém não tinha uma história com esse carro. E surgiu esse Gordini 67, não estava nesse estado, mas eu resolvi permutar um pelo outro e daí comecei a brincar com esse carro. Restaurei ele e estou andando com ele de lá para cá, já são 37 mil quilômetros que nós dividimos o prazer de andar de carro antigo.
Esse carro, para mim, é um sinal. Quem lembra desse carro lembra do Romano e lembra do Gordini, porque é a minha paixão a respeito desse carro. Já viajei muito com esse carro. Esse carro fui para o Rio Grande do Sul 2 vezes, já fizemos passeios para Minas Gerais, para Vale do Paraíba, Águas de Lindóia, todos os grandes eventos nós vamos passeando com a família com esse carro, e o que é mais importante, nossos carros vão rodando para todos os eventos. Essa é a minha paixão pelo Gordini e essa é a minha pequena história com ele. Tanto assim que 10 anos depois eu acabei comprando um outro Gordini também, faz parte do meu brinquedo também. São 2 Gordinis que eu tenho, esse 67 e um Gordini 63, com quem a gente também curte muitos os passeios. Além disso, eu tenho por ter o prazer de andar de Gordini, tem que aprender a conhecer um pouquinho da mecânica, um pouquinho dos ajustes, para tirar aquele estigma que dizem que era um maestro. Então nós, gordineiros de raiz, nós não passamos por isso, porque se precisar nós consertamos, reparamos e continuamos passeando. Não deixamos de passear com esses carrinhos. E por isso nós fomos aprender o que é a história desse carro. Esse carro, ele surgiu inspirado no Renault 4 cilindros, 4 cavalos lá da França, que surgiu em 1946 e foi fabricado até a década de 60. Ele conviveu com o Dauphine na França até 60, 61. E depois disso, lá na França, surgiu o Gordini. Gordini era um preparador de motores que pegava o motorzinho do Dauphine e fazia ele mais potente. E isso surgiu até o segundo carro, que era o Dauphine e o Gordini. Aqui no Brasil, na década de 50, com a expansão da indústria automobilística, a Willys, que já fabricava o Jeep, resolveu fazer uma união com a Renault francesa. Que um outro detalhe, o Gordini foi o primeiro carro mundial, foi fabricado em vários países, Brasil, Argentina, Itália, Espanha, foi fabricado em vários países. E aqui no Brasil a Willys começou fabricando o Dauphine em 1959, e em 1962 começou o Gordini, que a diferença de um para o outro é uma coisa que todo mundo confunde. O Dauphine é a mesma carroceria, ele é um motor um pouquinho mais fraco e ele é desprovido de frisos. E tem um câmbio de 3 marchas. O Gordini, que já era um carro preparado, ele já tem 4 marchas, ele tem os frisos, ele tem, além disso, ele tem um motor um pouquinho mais forte. E aqui no Brasil foi vivendo de 1962 até 1968. Nessa linha do Gordini, aqui no Brasil, nós tivemos também algumas versões especiais, que é o Gordini 1093, que era um Gordini um pouquinho mais forte, mais esportivo do que o Gordini normal. E também tivemos o Teimoso, que era o Gordini, era o carro popular lançado na década de 60, que era um carro totalmente desprovido de qualquer luxo, qualquer acessório, era uma coisa muito simples, era o carro popular que hoje se tornou um carro muito raro, porque na época as pessoas tiravam aquelas características colocando os acessórios que eram do Gordini naquele carro. Então nós tivemos, além do Dauphine, Gordini, 1093 e o Teimoso, tivemos ainda um outro segmento deste carro,
que é o nosso Interlagos, que também tem três versões do carro, que são todos derivados do Gordini. Esse é o carro que me despertou interesse lá nos meus 16 anos e até hoje respeito isso. Viram só? Eu acredito que não deve ter restado nenhuma dúvida, né? Inclusive, fica aí a resposta para você, André Martins, o jornalista amigo nosso lá de Campinas, que esses dias estava comentando, né, que existiu o Gordini e o Dolfini. Eu acredito que isso respondeu, né, André? Acho que ele falou tudo, inclusive que a Willys Overland foi vendida para a Ford em 1967, já em 68, saindo o primeiro Ford Corcel e alguns Gordinis também, né? Bem, eu vou deixar aqui abraços. Nós estamos sendo assistidos pelo Brasil todo e graças a Deus, cada dia mais. Vou deixar um forte abraço aí ao vovô das mensagens, ele que tem mandado mensagens muito bonitas pra gente. Então, muito obrigado, vovô das mensagens, um forte abraço para você. E também para o nosso amigo Auro Rios, lá de Retirolândia, Bahia. Retirolândia, Bahia. Ele mandou uma foto aí da F75, que inclusive ele está querendo se desfazer desse carro, viu? Também vamos deixar abraço aqui para a feiticeira lá de Bataguaçu. Pois é, ela não mandou foto, mas é Bataguaçu, é em Mato Grosso do Sul, e é bom saber que nós estamos aos poucos, né, atingindo o Brasil. Walter, de Sete Lagoas, Minas Gerais, sinta-se abraçado também pelo programa Direção Retrô. E o Fabiano, de Poá. Fabiano, um forte abraço, continue assistindo o programa Direção Retrô e divulgue aos amigos, ok? Nós vamos sair para um breve intervalo, mas nós voltamos já já. Somos do grupo CRMMJ Edições. Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo, VHS, VHS-C, Mini DV, 8mm, fita cassete e vinil para CD. Contato DDD 11 3593 1373 ou DDD 11 99835 8820. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. Estamos de volta. Pois é, viram como foi rápido? Estamos de volta. E agora eu quero falar com você, você que gosta de fazer coleção, você que coleciona automóveis em miniatura, né? Conheça a 14 Bis Miniatura. Você que está iniciando uma coleção ou você que quer ampliar a sua coleção, então anote 14bisminiaturas.com.br, ok? E agora vamos dar uma olhadinha naquele bate-papo que nós fizemos com o Cláudio Grilo, que é do Museu do Toca-Fita. Você que tem saudades dos sons retrô, né? Você que gosta de som automotivo, ele falou sobre esse universo aí, nós vamos conferir. Bem, pessoal, como vocês estão vendo, nesse momento vocês estão na bancada do Museu do Toca-Fitas, onde a gente restaura essas preciosidades, esses toca-fitas, o som automotivo, principalmente das décadas de 60, 70, 80, 90 e um pouco dos anos 2000, início, né? Quando veio aqueles aparelhos da Pioneer que eram com frente escamoteável, aqueles robotizados, né? Antes de virar esses multimídias que você vê hoje em qualquer carro, nas SUVs e nos carros de passeio. Essa bancada aqui é talvez uma das bancadas mais antigas do Brasil em atividade no concerto de toca-fitas. Por semana eu tenho feito uma pesquisa que a gente conserta, restaura ou pelo menos faz orçamento, põe aqui em cima pelo menos 25 aparelhos, né? Então é um volume razoavelmente grande para hoje em dia. E a gente também passa pela dificuldade de não encontrar mão de obra de quem conserta. E isso porque nós vivemos uma época, né, de 4 anos para trás, depois dos anos 90, lá, 95, 96, até 2015,
esses aparelhos estavam desvalorizados, não tinha mercado, ninguém queria. Todo mundo que chega aqui no museu tem uma história de eu tinha um aparelho desse, joguei fora, eu dei para alguém, eu dei para não sei quem, tá largado lá. Então ninguém queria. A gente já tinha a ideia de montar um museu já de muito tempo atrás. Eu sou oriundo de loja de som. Eu montei uma loja de som e acessórios com 16 anos, com a ajuda do meu pai. E aí, desde lá, eu era amante desses aparelhos. Eu fiz eletrônica no Mackenzie, tecnologia eletrônica. E aí eu gostava de consertar, desmontar. Já naquela época, quando não existia LED, a gente tentava reforçar a luminosidade colocando lâmpadas com uma resistência menor para poder ter mais luminosidade. Aí fazia aquelas experiências que aumentava a potência da lâmpada, aumentava a caloria e derretia a frente do rádio. Era uma loucura. Mas foi assim na raça que a gente foi aprendendo e eu fui pegando gosto cada vez mais. E todo o aparelho que chegava para mim, que eu conseguia comprar de um cliente, que entrava na troca e que era diferente, que eu não tinha visto, eu, ao invés de pôr para revender, porque eu tinha que revender para manter o lucro do serviço que eu estava fazendo, o aparelho entrava como uma parte desse valor, eu acabava acumulando o aparelho. Eu gostava de guardar aparelhos, isso foi acontecendo. Quando a gente foi se estruturando, eu fui crescendo, fui virando realmente um comerciante de som independente, depois que eu fiquei maior de 18 e pude eu mesmo cuidar das compras, das notas. Antigamente tudo era assinado, tudo era mais, digamos assim, direcionado do que hoje. Hoje você compra pela internet dizendo que você é o José e você não é o José e a pessoa te manda sem saber quem você é. Pagou, já era. Naquela época era um pouco diferente. Então eu fui diversificando os aparelhos, diversificando a maneira como a gente guardava e já naquela época eu fui tendo a ideia de montar um museu futuramente. Por quê? Porque todo mundo que chegava na loja e via os aparelhos diferentes, todo mundo se encantava. E é uma coisa interessante que você pode perceber, que todo mundo tem uma história com o som automotivo. Não especificamente, às vezes, com o aparelho, mas pela época que representa para ele, pelo carro que ele conseguiu comprar, ou que o pai deu de presente, ou pela namorada que ele tinha, ou namorado, se for uma mulher, ou sei lá. Então remete a alguma coisa que está ligado à conquista, à independência, à juventude, coisa que quem é mais velho adora pensar cada vez mais. Nós somos de uma época que não existia internet, então o nosso saudosismo, a nossa memória virtual não é o HD do computador, é o nosso cérebro. As melhores fotos que a gente tem foram impressas, foram tiradas de máquinas que você tinha que revelar. Então é assim que a gente lembra quando a gente fala desses aparelhos, quando a gente fala dos concertos, quando a gente fala de mostrar um aparelho retrô. É bem interessante aqui no museu, ontem mesmo aconteceu isso, veio um pai com um garoto de 18 anos de idade. 18 anos de idade não viveu um terço dessa época, só que eles estão montando juntos uma variante. E o pai conta tanta história para o garoto, tanta coisa, que ele pegou gosto. E eles vieram aqui comprar um equalizador Tojo GR100, esse que vocês estão vendo aí agora. E o garoto sabia mais do que o pai da história do Tojo e da própria Tojo, da empresa, que foi maravilhosa no cenário do som automotivo. E aí eles começaram a conversar entre eles, eu fiquei até como coadjuvante, deixei eles falarem do carro, da restauração que eles estão fazendo, e o pai, num determinado momento, até se emocionou, né? Então tudo isso proporcionado pelo simples fato deles terem vindo aqui ver um equalizador Tojo para comprar. Então isso é uma prova, né, que eu pego, né, uma parte experimental, que acontece com a maior parte das pessoas. O equalizador, o toca-fitas, o carro antigo, essa época remete a um tempo que hoje é muito diferente e até as relações são diferentes. Era um passeio matinal no sábado, levar o carro para desfilar. Eu costumo brincar hoje com alguns amigos mais próximos aqui que ter um Fusquinha, por exemplo, antigo, é a mesma coisa que você ter um cachorro. Porque você pega no sábado, leva ele para passear, vai dar um banho nele no lava rápido, vai ver se tem um acessório legal para você colocar, vai mexer no rádio e passeia com o carro e ele te dá prazer. E é mais ou menos o que acontece mesmo. As pessoas mais antigas gostam do carro. Eu tenho amigos que têm garagem no prédio coberta e descoberta. Na garagem coberta fica o carro antigo e na descoberta um carro novo aí que vale 8 vezes mais do que o carro antigo, né? Mas voltando um pouco ao nosso acervo, para vocês saberem um pouquinho o que é o Museu do Toca-Fitas, ele é hoje uma instituição aparentemente sem fins lucrativos. A gente tem que se manter, nós não somos hipócritas de dizer que a gente precisa do dinheiro do IPTU que a gente paga, da luz que a gente consome, da água que a gente consome. Então a gente tem um bar retrô lá dentro, onde você vê drinks como Hi-Fi, Cuba Libre, as pessoas gostam bastante.
E ao mesmo tempo, no sábado, é um bate-papo de amigos, né? Lá tem uma banda que toca som anos 80, aqueles rocks da década de 70 também, né? Temos um campeonato de Atari, com principalmente o River Raid e o Enduro, que as pessoas mais lembram, mais gostam. Temos um campeonato de gênios, aquele brinquedo maravilhoso que teve na época aí, nossa, muita gente deve se lembrar, e também faz bastante sucesso. E a Coqueluche é o campeonato de telejogo, que foi o primeiro, assim, a primeira tentativa da Philco na época para fazer um brinquedo de jogo eletrônico, né? E é muito bacana, é um passeio legal, vale a pena. Eu recomendo para quem quer reviver um pouquinho dessa memória retrô, quem quer conhecer um pouco mais da história do som automotivo principalmente, porque a história do som automotivo acaba sendo assim o espelho da história do automóvel no Brasil. Os rádios foram se moldando pelo tamanho, pelo estilo, pela alimentação, pela maneira de fixar, e tudo isso foi se moldando nos carros, pelo tamanho do painel, pela abertura, pela fixação, pela potência dos alto-falantes, e a história do som automotivo se envolve, né, se junta com tudo isso que aconteceu com a história do automóvel no Brasil. Então é isso, pessoal, uma breve história minha e principalmente do museu, mas mais especificamente desses aparelhinhos todos que vocês viram aí em imagens. É um prazer a gente estar participando aqui do Direção Retrô. Eu apoio e acho muito legal todo mundo que faz algo para a memória retrô, assim, do carro, do automóvel, porque se você for ver, tantas e tantas famílias sobreviveram épocas, décadas, mexendo com o carro, seja no acessório, na restauração, na mecânica, na tapeçaria, e quem mantém essa história viva, como o programa Direção Retrô, como todas as mídias do Direção Retrô, a gente valoriza, apoia bastante. No que a gente puder ajudar, a gente vai estar sempre por aqui. Só para arrematar, nós estamos na zona sul da cidade de São Paulo, no bairro do Jabaquara, tá? Tá passando o nosso contato aí, pode mandar por WhatsApp, por Facebook, Museu do Toca-Fitas, você acha a gente, chega e será sempre bem-vindo. Lembrando que enquanto estamos nesta época de pandemia, a visitação do museu está fechada, por isso que nós estamos gravando aqui na oficina, que é próximo, mas não é onde tem o nosso acervo de visitação, tá bom? Grande abraço, estamos sempre à disposição. Viram? Realmente o Cláudio entende muito sobre esse universo. Ele é o fundador do Museu do Toca-Fita, que logo, logo será reaberto. E aí vocês veem a imagem de um toca-fita de gavetas. Se você é jovem, se você não viveu essa época, né? Essa imagem que o Renê está mostrando é a imagem de um toca-fita de gavetas. Isso foi muito usado para segurança, né? Para não deixar o toca-fita no carro e correr o risco de voltar o toca-fita ter mudado de dono, né? Então tinha esta opção de colocar este suporte no toca-fita, e quando você saía do carro, você ia para o barzinho, você levava o toca-fita pendurado. Aliás, dependendo da marca do toca-fita, né, era uma ostentação, viu? Era uma ostentação. Pois é, mas nós vamos ali para um rápido intervalo e já já nós voltamos com mais assunto retrô. Somos do grupo CRMMJ Edições. Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo, VHS, VHS-C, Mini DV, 8mm, fita cassete e vinil para CD. Contato: DDD 11 3593 1373 ou DDD 11 99835 8820. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. Estamos de volta, estamos de volta. E agora eu vou pedir para você, prove que você é retrô, poste ao lado da TV e tire uma foto assistindo o nosso programa e envie para o nosso WhatsApp, que é 11 95983 5158. E nós vamos divulgar aqui no ar, nós vamos mandar um abraço retrô para você, ok? E para você
que quer ser nosso parceiro, este WhatsApp também está ativo, 11 95983 5158. Divulgue a sua marca, divulgue o seu produto, divulgue os seus serviços, que o programa Direção Retrô está ganhando o Brasil. Bem, agora sim, agora vamos ver aquele vídeo que nos mandaram da Kombi, uma Kombi que está na pista, e confira, é só vendo. Eu acredito que vocês tiveram o mesmo problema que eu. Eu também queria saber quem ganhou esse racha, mas infelizmente esse vídeo chegou assim. Então, tudo que nós conseguimos ver, perceber, né, que essa Kombi realmente, essa Kombi é valente, né? Tava ali dando trabalho, né? Tava dando trabalho. Nós também não conseguimos chegar ao final, porque o vídeo nos chegou dessa forma. Bem, vou lembrando vocês que nós estamos no youtube.com/Direção Retrô. youtube.com/Direção Retrô. Tem também a nossa fanpage, facebook.com/Direção Retrô. Ou seja, queremos ser visto. Indique o programa Direção Retrô aos seus amigos, ok? A semana que vem nós aqui estaremos novamente e eu vou soltando o maneco, ok? Até mais! Meu carro é antigo e é um problema. Todo mundo olha assustado. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago.